Eu sou ator. Meu nome é Júlio Van. E a personagem que eu estou interpretando é um escritor, um jornalista que escreve artigos e alguns livros. Neste momento, ele está com muitas dificuldades. Ninguém quer publicar seus escritos. Em função disso, ele vive um dilema: dizer ou não dizer a verdade. O seu nome é Joaquim. É muito difícil dizer a verdade nos dias de hoje, então nem se fala. Há uma verdadeira indústria da mentira. Pessoas que estudaram, têm formação especializada e se dedicam a fabricar, a produzir mentiras. E isso recebendo salários, financiamentos, subsídios, gratificações. Então, imagine o quão difícil se torna saber o que é e o que não é verdade. A mentira é preparada com esmero e maestria. A inteligência na fabricação da mentira. A verdade não se fabrica. Tem que ser encontrada, revelada. Encontrar a verdade, eis aí uma coisa que exige inteligência. Mesmo que algumas vezes ela esteja na nossa cara. Qual verdade merece ser dita? Essa é uma pergunta importante, porque hoje, por exemplo, as grandes nações ditas civilizadas estão afundando uma após a outra na pior das barbáries, diante dos olhos pasmados do universo. As guerras se sucedem umas às outras, quase sempre envolvendo petróleo, ou religião, ou ambos. Mas uma guerra ainda pior está sendo travada e esta quase ninguém percebe o quanto é desumana e genocida. É a guerra da disputa de mercado. As armas nucleares parecem brinquedos de criança diante da destruição que essa guerra promove. A desumanização. Ficamos reduzidos a mercadorias, consumidores e índices estatísticos. Para a maioria, apesar de inteligentes, é difícil perceber o quanto estão sendo manipulados, mesmo porque, por trás dessa manipulação, há um sem número de gênios criativos, dedicados ao abuso e à enganação. Eu fico sempre impressionado. Um exemplo disso, já naturalizada e aceita como necessária, é a privatização. Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, o seu futuro. E, antes de tudo, o seu salário, o seu pão de cada dia. E agora, não contentes, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só a humanidade pertence. Bertolt Brecht ficaria perplexo até onde se pode chegar com isso. Sabemos que há uma guerra sendo travada, dispondo de meios eficazes de destruição em massa. E isso tem um nome: necropolítica, ou política da morte. Esta é uma verdade que não admite dúvidas, mas parece as pessoas não se importam ou estão demasiado preocupadas em garantir o seu quinhão, os seus empregos, os seus ganhos, e se adaptam velozmente à situação. A guerra é uma excelente oportunidade de negócios, dizem. Pode-se comercializar máscaras, respiradores, armas, comida e até mesmo bíblias. Isso também é inteligência. O que é verdadeiro?
As cadeiras servem para a gente se sentar e a chuva cai de cima para baixo, certo? Certo? Hã? Muitos escritores escrevem verdades deste gênero. Assemelham-se a pintores que pintam paisagens marinhas bucólicas a bordo de um navio que está naufragando. Falta-lhes coragem de encarar a realidade que está à sua volta? Contudo, eles têm a consciência absolutamente tranquila, desde que suas contas bancárias estejam gordinhas, bem servidas. Mas se o navio afunda, é preciso garantir um lugar nos botes. Os gritos das vítimas são naturais num caso de naufrágio. As pessoas morrem desde sempre. E desde que não seja eu, qual é o problema? É burrice não garantir a minha parte. Inteligência, então, é uma questão de conveniência e oportunismo? Ora, uma cadeira é uma cadeira, e o que mais seria? Ninguém pode impedir a chuva de cair de cima para baixo. Isto é uma verdade incontestável. Mas que importância pode ter isso? Não se encontra aí uma verdade que merece ser dita. Apesar de muitos pensarem ao contrário, dizem. Uma cadeira eu reconheço. Eu sei do que se trata. E também sei da chuva. Mas de política, o que sei eu? Eu tenho que confiar naqueles que me protegem. E quem nos protegerá de tão nobres protetores? Para se encontrar a verdade, é conveniente ter-se um método. Saber-se utilizar do método, isso sim é inteligência, ou pelo menos deveria ser. Mas método só se torna método quando concretamente aplicado. Entretanto, notem bem, as pessoas que só se empenham em anotar os fatos insignificantes são incapazes de tornar manejáveis as coisas deste mundo. As pessoas que apenas são capazes de dizer coisas, generalidades sobre a verdade, não estão à altura desta obrigação. Não basta ter conhecimento da verdade. É preciso saber manejá-la, fazer dela uma arma na luta contra os enganadores. Que continuemos a nos omitir da política, a aceitar as coisas como naturais, a ser coniventes com as mentiras que sabemos ser mentiras, a dar as costas àqueles com os quais nós não nos identificamos. Isso é tudo que os malfeitores da vida pública mais querem. Bertolt Brecht. Boa noite. Estamos iniciando mais uma live, um programa Lives, hashtag Cultura na UFG. Uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. É uma produção Calas Vaca Produções Artísticas. Meu nome é Júlio Van. Hoje estamos recebendo o ator, diretor e professor Jefferson da Fonseca. Minha alma está repleta em ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Minha alma está repleta em ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Meu caro Theo, é um pouco a contragosto que lhe escrevo, não tendo feito há tanto tempo e isso por muitos motivos. Até certo ponto você se tornou um estranho para mim e talvez eu também o seja para você mais do que você imagina. Talvez fosse melhor para nós dois não continuarmos assim. Soube em Etan que você tinha me enviado 50 francos. Pois bem, eu os aceitei. Certamente a contragosto, certamente com um sentimento bem melancólico. Mas estou numa espécie de beco sem saída ou de atoleiro. Como fazer de outro modo? Como talvez você já saiba, voltei ao Bourguinage. Meu pai me disse que seria melhor ficar pelas vizinhanças de Etan. Eu disse que não e acredito ter agido melhor assim. Involuntariamente, tornei-me na família uma espécie de personagem impossível e suspeito. Seja como for, alguém que não merece confiança. A quem poderia eu ser útil? Para que poderia eu servir? Existe algo dentro de mim, o que será? É por isso que, antes de mais nada, sou levado a crer que a melhor resolução a tomar e o mais razoável é que eu vá embora. Que eu me mantenha a uma distância conveniente, que eu faça como se não existisse. O que para os pássaros é a muda, a época em que trocam de plumagem, a adversidade, o infortúnio, os tempos difíceis são para nós seres humanos. Podemos permanecer nesse tempo de muda, podemos também deixá-lo como que renovados. Mas, de qualquer forma, isso não se faz em público. É pouco divertido. E por isso convém eclipar-se. Pois seja. Sou um homem de paixões, capaz de e sujeito a fazer coisas mais ou menos insensatas, das quais às vezes eu me arrependo. Mais ou menos. Muitas vezes me ocorre falar ou agir um pouco depressa demais, quando seria melhor esperar com um pouco mais de paciência. Agora, sendo assim, o que se deve fazer? Devo considerar-me um homem perigoso e incapaz de qualquer coisa? Penso que não. Em vez de me deixar levar pelo desespero, tomei o partido da melancolia ativa enquanto tinha a potência de atividade. Ou, em outras palavras, preferi a melancolia que espera, que aspira e que busca, àquela que, embota e estagnada, desespera. No entanto, é pena que se leve isso a mal. Por exemplo, você sabe que frequentemente eu negligenciei o meu asseio. Eu o admito. Mas veja bem. Veja bem. A penúria e a miséria contribuíram de algum modo para isso. Já faz agora, talvez, 5 anos, não sei ao certo, que vivo mais ou menos sem lugar, errando aqui e ali. Agora vocês me dizem, desde tal ou qual época você caiu, você se apagou, você não fez mais nada. Será que isso é totalmente verdade? É verdade que, ora, ganhei meu pedaço de pão, ora, ele me foi dado por bondade de um amigo. Vivi como pude, nem bem nem mal, como dava. É verdade que perdi a confiança de muitos. É verdade que minha situação pecuniária está num triste estado e que o futuro me é bem sombrio. E é verdade que eu poderia ter feito melhor e que só para ganhar meu pão eu perdi tempo. Mas vocês chamam isso de cair, de não fazer nada? Uma das causas pelas quais eu estou agora deslocado, e porque durante tantos anos estive deslocado, é simplesmente porque tenho ideias diferentes das destes senhores que dão cargos àqueles que pensam como eles. Não se trata de uma simples questão de asseio, como hipocritamente me censuraram. É uma questão mais séria que isso, posso lhe garantir. Por que lhe digo tudo isso? Não é para me queixar, não é para me desculpar naquilo em que eu possa ter mais ou menos errado. Mas simplesmente para lhe dizer que quando de sua última visita no verão passado, quando nós dois passávamos perto da velha caverna abandonada, que chamam de A Feiticeira, você me lembrou que houve uma época em que nós dois também passeávamos e você me dizia, nós estávamos de acordo sobre muitas coisas, mas desde então você mudou muito. Você já não é mais o mesmo.
Pois bem, isso não é bem verdade. Se eu mudei é que hoje eu penso e acredito e amo mais seriamente aquilo que na época eu também já pensava, acreditava e amava. Portanto, você não deve julgar que eu renegue isso ou aquilo. Sou uma espécie de fiel na minha infidelidade. E, embora mudado, sou o mesmo. E meu tormento não é mais do que este. No que eu poderia ser bom? Para que poderia eu servir? Existe algo dentro de mim. O que será? Grande Jefferson, muito bem. Jefferson da Fonseca, ator, diretor, jornalista e professor mineiro de Belo Horizonte. Desde 1992 é profissional de teatro, TV e cinema. É autor de textos críticos, artigos, reportagens e crônicas. Várias de suas histórias foram roteirizadas para o cinema. Escreve também para o teatro e, entre outras peças, escreveu Vincent, um solo de amor, adaptação de cartas do pintor Vincent van Gogh, que ele acabou de apresentar aqui para nós. Como ator, atuou em comédias, dramas, tragédias e vários trabalhos em cinema e televisão. Nós trabalhamos juntos, né, no filme Atrás da Sombra, do Tiago Camargo. Jefferson é mestrando em cinema pela Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa, em Portugal. Só para falar do currículo de Jefferson, nós teríamos que fazer assim, uma websérie, né, especialmente para isso, de tanta coisa, tantos trabalhos, né, e é uma honra receber aqui. Muito obrigado, Jefferson, por você ter aceito o nosso convite para participar dessa live. É um prazer ter você aqui conosco. Muito prazer bom. Todo meu, Júlio. Prazer todo meu. Uma alegria enorme estar aqui. Personagem aí, né, que você fez aí para gente, né, o Vincent van Gogh. É um trecho de um espetáculo que já tem aí muitos anos de história, desde 95, e enfim, é uma releitura sempre obrigatória. É meu texto de cabeceira, eu estou sempre recorrendo a ele para me realinhar um pouco com o universo. Muito bom. Então, Jefferson, o que nós estamos vivendo neste momento, né? Quando nós falamos no trabalho de atrizes e atores, nós logo pensamos em personagens, afinal, este é o nosso trabalho, interpretar, representar e apresentar personagens. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, não se trata apenas de um talento natural. Nosso trabalho exige técnica, estudo e método. Mas não se resume somente a isso, porque mesmo com toda a técnica, algo escapa dessa objetividade. E é aí que aparece o caráter de cada artista na subjetividade de cada interpretação. É difícil falar desse talento subjetivo, né? Mas podemos falar de método, claro. Para facilitar e motivar o nosso diálogo, nós escolhemos, então, como tema dessa live, né, para conversar aqui, método, empatia e distanciamento. Jefferson, na sua opinião, você acha que nós podemos fazer essa distinção quando nós falamos de método para o trabalho de atrizes e atores? Você acha que a gente pode fazer isso? Muito sinceramente, Júlio, essa é uma pergunta que a gente vai viver trabalhando nessas respostas, né? O ator é o ator, e um ator inteiro, um ator preparado, um ator letrado, um ator imerso, né, na sua condição de eterno aprendiz, de estudante, ele vai sempre se adaptar. A gente está vivendo nesse momento, né, o que a gente está passando agora, né, nesse exato momento, é uma prova disso, né? A gente está se reinventando. Então, a gente fala em teatro, TV e cinema, e agora também a gente está falando desse lugar que tem muita gente chamando de teatro digital, enfim. Né? O teatro, ele tem essa capacidade, essa potência, né, de se reinventar,
através dos tempos, né, custe o que custar. Então, eu sinceramente acho que um bom ator, um grande ator, ele está preparado para vivenciar outras histórias, para se emprestar para outros sentimentos em qualquer veículo, em qualquer situação. Eu mesmo tenho uma história com o teatro de muito amor e também de muitas dores, né? Porque eu sempre entendi o teatro como esse lugar da reflexão, esse lugar, né, de uma nova compreensão de todos os tempos, um recorte, né, do nosso tempo, um recorte. E nesse momento, eu também comecei a entender, na representação, eu comecei a me incomodar muito com aquilo que não era real. Isso particularmente, muito particularmente, né? Embora entenda esse lugar, né, da representação, esse lugar do teatro também com todos os seus excessos estéticos e tudo mais, eu comecei a tentar me identificar com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu via. E eu comecei a acreditar muito pouco na maioria dos intérpretes com os quais eu me confrontava, né? Eu comecei a ter dificuldade em acreditar naquelas verdades. E aí foi quando eu resolvi mergulhar, né, vasculhar, esquadrinhar ainda mais, né, os meus estudos com o naturalismo, com as verdades construídas, com esse lugar mínimo, esse lugar mais delicado. E no teatro, em função da sua condição, né, muitas vezes do tamanho, do espaço, né, da questão da oralidade, da expressividade, o corpo, né, num lugar maior, a voz também num lugar maior, eu descobri que esse lugar não seria no palco, que esse lugar seria mais próximo nos sets, nos salões da criação, onde a câmera tem esse lugar, o recurso tecnológico tem esse lugar de chegar mais perto do áudio, captar melhor a sua respiração, o seu lugar. E eu me identifiquei mais nesse lugar, embora seja a minha origem, o meu berço, eu tenho uma paixão voraz, né, com o teatro, mas nesse lugar da pesquisa, da atuação para a TV e para o cinema, né, sem me perder muito na resposta da sua pergunta, e aí é onde eu quero chegar. Né? Eu acho que existem sim essas diferenças, mas um ator inteiro, bem preparado, ele vira a chavinha e ele consegue se ajustar a esses lugares, né? Quando ele pode só respirar, quando ele pode só mover o olho levemente para um lado, e isso ter algum significado, que no teatro, à distância, muitas vezes não é possível. Então, eu entendo isso, eu acho que esse lugar do audiovisual, esse lugar dos recursos técnicos a serviço da nossa respiração, da nossa verdade, dos nossos sentimentos, né, mais profundos, né? Eu me identifico nesse lugar e acho isso. Eu acho que é uma eterna busca, né? Eu tenho amigos, eu tenho grandes atores que são perdidamente apaixonados e vivem imersos no fazer teatral, né? No palco, nesse lugar. E alguns, inclusive, nem gostam da TV e do cinema. Não gostam mesmo. Né? Querem mergulhar nesse lugar. Mas muitos deles, eu tenho visto, muitos deles já estão aí, né? Enfim, pela força das circunstâncias, já estão diante dessa câmera pequenininha, fria, desse lugar aí, também experimentando esse outro lugar. É a primeira... Olha, eu já fiz esse monólogo, eu percorri muitas cidades, eu viajei muito com esse espetáculo, eu estive em diversos lugares. É a primeira vez que eu digo um trecho dele assim, para a câmera, né? Sem ninguém. Eu estou num lugar, né, isolado aqui, estou sem ninguém aqui, e é a primeira vez. Então, tá aí, desde 1995, eu já fiz para uma pessoa várias vezes, e fiz para 2.000 pessoas. Mas é a primeira vez que eu faço, né, para muita gente que eu não vejo, assim, né, que eu não estou vendo. Para mim é um desafio também esse lugar.
Na verdade, assim, eu tenho uma história meio parecida com você, né? Porque quando eu penso assim, eu como ator, como diretor, também às vezes como roteirista, né? Eu não sigo exatamente uma tendência, né? Na minha história, né? Eu costumo dizer que tanto ator como diretor eu faço o que é preciso, né? Como roteirista, por exemplo, eu gosto de contar história, mas uma coisa para mim é fundamental, né? Que você falou e a verdade, né? Porque não tem uma frase que eu gosto muito que é assim: nós artistas não temos compromisso com a realidade, mas com a verdade, né? E isso eu acho que é o que busca, assim, inclusive é tema aqui, né? Das dificuldades de se dizer a verdade, né? Porque você tem que encontrar formas para isso. Né? Nesse trabalho que você acabou de fazer, né? Por exemplo, eu fiz iniciei aí com o texto do Brecht, né? Baseado no texto do Brecht, né? Que também um monólogo, né? Em que busca, assim, na interpretação, trazer um pouco desse distanciamento, né? Que o Brecht coloca, que é para levar as pessoas a refletir um pouco sobre a situação, sobre a vida do que elas estão vivenciando e tal. Mas não tem jeito de você escapar da empatia, né? Porque sem empatia também não há comunicação. Né? Sim. Não tem como se comunicar se você não se identificar. Né? A questão colocada como que eu acho que aí o teatro, né, e o cinema, por exemplo, eu fiz a preparação do filme que você atuou. Né? E aí, o método que a gente trabalhou lá é muito mais próximo desse naturalismo, da questão da empatia, de se identificar, né? De ter a verdade da personagem estar aparente. Né? Como eu falei assim, a sua interpretação, né? Os mecanismos que você tem de representar que levam a apresentá-lo de uma determinada forma. Né? E no caso do que você faz no cinema, essa empatia é fundamental, né? Porque ela tem essa verdade, né? Por exemplo, é possível ver o interior da personagem. Né? Você que está fazendo mestrado em cinema, assim, há uma pergunta que me fazem e que com certeza já devem ter feito também a você, assim. Teatro, cinema, televisão, né? Você faz todas essas modalidades, aí, esses formatos, mas você escolheu fazer o seu mestrado em cinema. Você poderia falar para a gente assim, um pouquinho do que se trata esse trabalho que você está fazendo? Mais uma vez, assim, nesse lugar também da busca, né? Eu tenho buscado muitas respostas que vão se transformando ao longo dos acessos. Né? E o mestrado em cinema, primeiro porque eu queria me aprofundar em psicodrama. Eu queria me aprofundar num método sensorial, na busca na direção de atores, porque eu queria muito. Eu sempre digo isso assim. Eu tento ser um bom aluno em qualquer circunstância, mesmo. E acho que nós, professores, temos, no mínimo, essa obrigação, né? Essa obrigação de dar exemplo para os nossos alunos sempre. Somos alunos por toda a vida. Eu estava fazendo as contas outro dia, eu tenho 49 anos e eu tenho uns 45 de sala de aula. Desde os 4, eu sou um rato de sala de aula. Eu vou sempre estar numa sala de aula, em qualquer circunstância. Na maioria das vezes, aprendendo, sempre aprendendo. Né? Mesmo com os meus alunos, aliás, principalmente com eles, eu aprendo muito. E o mestrado em cinema não está sendo diferente, e eu fiquei ainda imensamente bem surpreendido, né? Muito feliz com o grupo que eu encontrei em Amadora, no Instituto Politécnico de Lisboa, né, na Escola Superior de Teatro e Cinema, porque eu encontrei um grupo absolutamente apaixonado também pelo cinema.
E eu tenho aprendido muito, muito com essa turma, muito com os meus professores, são todos, né, altamente qualificados, né, e eles nos pegam, nos abraçam de uma forma muito carinhosa, entendendo essas especificidades, a diferença que cada um está buscando. Né, um mestrado em desenvolvimento de projetos cinematográficos, e nós temos essa liberdade de construir aí o nosso caminho. E o meu caminho é esse, eternamente, é tentar compreender a verdade, o sentido e a construção do sentido. Eu sempre digo isso, assim, eu acho que na interpretação, nesse entendimento que nós temos, né, do estudo da interpretação, nós não ensinamos ou estamos aprendendo a mentir. Nós estamos aprendendo a construir verdades. E essas verdades brotam no nosso eu mais profundo. É desse lugar. As verdades das personagens, elas são as verdades do intérprete. Né? Aquilo que está dentro, você constrói e acessa aquilo. Os métodos são muitos. Né? Eu sempre também eu passei pelo entendimento, pelo estudo, passo pelo estudo de muitos métodos. Onde eu sei que tem alguém desenvolvendo um método, eu vou lá. No Brasil, eu tive com quase todos, pelo menos os reconhecidos aí, do cinema, da TV, eu tive o privilégio de fazer parte da turma destes preparadores de elenco, e eles sempre acrescentam muito a tudo isso. Então, eu não poderia... que método você segue? Então, a gente fala em Brecht e Stanislavski, que para mim é muito assim. Né? Brecht nos ensina a manter a nossa criação a um palmo de distância. Stanislavski vira e diz que ator e personagem se confundem. Então, e aí? Só que entre um ponto e outro tem um mundo. Um mundo. Cada um traz aí os seus sentimentos, os seus silêncios, e a gente vai construindo isso. E a cada companheiro de contracena foi maravilhoso, porque você, além de preparador de elenco, é também um grande ator. E foi maravilhoso jogar com você. Quando você, na preparação do Atrás da Sombra, né, na felicidade do nosso encontro, você jogava junto. Você entrou fazendo vários personagens daquele lugar e rapidamente você virava essa chave, você olhava com muita verdade, você jogava. E eu disse isso para você na época. Para mim foi incrível, porque você não preparou, não trabalhou ali preocupado com o que a gente ia fazer. Você estava muito atento ao que nós tínhamos para acrescentar. E isso foi bárbaro. Né? Isso é exemplar para mim. Então, quero até fazer um agradecimento de público aqui, porque foi uma preparação de elenco muito potente, muito mesmo. Nessa coisa da preparação, né? Porque, assim, normalmente eu considero 2 pontos, assim, fundamentais, né? Porque a gente está falando aí, né? Qual é o efeito de realidade, né? Que se quer alcançar? Porque o efeito de realidade que você tem no teatro é diferente do efeito de realidade que você tem na televisão e é diferente do efeito que você busca no cinema, né? E pensar como é que as personagens reagiriam, né, se elas estivessem em outras situações que não aquelas propostas na peça ou no roteiro e tal. Né? Isso me dá assim, um caminho para verossimilhança, assim, né? E um detalhe, né? Porque atrizes e atores são pessoas. Né? Você é diferente de mim. Né? Nós somos atores, mas você é muito diferente de mim. E como é que eu vou perceber como é que você pensa, como é que você entende a sua representação? É perceber como é que essa pessoa interpreta a sua personagem, né? O meu trabalho de preparador ou de diretor é de auxiliar aí no trabalho dessa percepção de como a sua personagem se apresenta aos olhos do público, né, e da câmera. Eu queria te fazer um convite, pode ser? Claro. Então é o seguinte, um pequeno exercício, assim, vamos dizer, de estilo, vamos dizer, né? Eu tenho, né, aqui eu te mandei aí um pequeno texto, né, de um trecho de uma peça do Brecht, que é A Vida de Galileu, né? Galileu Galilei, né, que é um fragmento. E eu queria fazer um diálogo assim, das personagens, fazer uma rápida leitura dramática, porque eu acho que este momento que nós estamos
vivenciando hoje no mundo, né, não apenas no Brasil, mas no mundo, né, e aqui, né, muito assim, um certo descrédito, né, patrocinado, descrédito da ciência, né? Eu acho que o exemplo de Galileu é muito interessante. Mas é só um pequeno exercício. Vamos lá? Podemos? Claro, com um prazer enorme. Então, vamos lá. Eu vou fazer o procurador da Universidade de Pádua. E o senhor Galileu. Galileu. Muito bem. Eu vou botar um chapéuzinho aqui só para fazer de conta que eu mudei de personagem, tá certo? Assim, Tá certo. Fique à vontade, é porque eu gosto, né? Eu perder essa chance aqui de fazer uma firulagem aqui, tá bem? Tá bom. Então, senhor, vamos lá. Vou ligar para o senhor Galileu, que ele tem que me explicar bem o que é que ele está pensando. Alô? Bom dia. Bom dia, senhor Galileu? Sim? Muito bem, aqui quem está falando é Antonini. Eu sou o procurador da Universidade de Pádua e estou ligando para o senhor para tratar do seu pedido de aumento. O senhor quer ganhar 1.000 escudos? Olha, infelizmente o meu parecer não será favorável. O senhor sabe que os cursos de matemática não garantem frequência à universidade. A matemática, por assim dizer, não é uma arte nutritiva. Não que a República não a tenha na mais alta conta, embora ela não seja tão necessária quanto a filosofia, nem tão útil quanto a teologia. Aos conhecedores, ela proporciona infinito prazer, dizem. Meu caro amigo, com 500 escudos eu não vivo. Olha, mas senhor Galileu, o senhor tem 2 horas de aula 2 vezes por semana. O seu extraordinário prestígio lhe traz quantos alunos quiser. Gente que pode pagar por aulas particulares. O senhor não tem alunos particulares? Senhor, eu tenho demais. Eu ensino e ensino. E quando é que estudo? Homem de Deus, eu não sei tudo com os senhores da faculdade de filosofia. Eu sou estúpido. Eu não entendo nada, de modo que eu sou forçado a preencher os buracos do meu saber. E quando é que eu tenho tempo? Hein? Quando é que eu faço pesquisa? Meu senhor, a minha ciência ainda tem fome de saber. Sobre os maiores problemas, nós ainda não temos nada que seja mais do que hipótese. Mas nós exigimos provas. E como eu vou fazer progresso se para sustentar a minha casa sou forçado a me dedicar a qualquer imbecil, desde que tenha dinheiro, enfiar na cabeça dele que as paralelas se encontram no infinito? Olha, em todo caso, o senhor não esqueça que a República talvez não pague tanto quanto certos príncipes, mas garante a liberdade de pesquisa. Nós, em Pádua, admitimos até mesmo alunos protestantes e lhe damos o diploma de doutor. Quando provaram, senhor Galileu, que Cremonini dizia coisas contra a religião, nós não só não o entregamos à Inquisição, como aumentamos o salário dele. Até na Holanda se sabe que Veneza é a república onde a Inquisição não manda. E isso tem um certo valor para o senhor, que é astrônomo, físico, que trabalha numa disciplina que há muito tempo a doutrina da igreja não encontra mais o devido respeito. Mas Giordano Bruno, os senhores entregaram a Roma, porque defendia a doutrina de Copérnico. Mas não porque ele difundisse a doutrina do senhor Copérnico, que, aliás, está errada, mas porque ele não era veneziano, nem tinha emprego aqui, de modo que o senhor deixe o queimado vivo fora do jogo.
Ó, e entre parênteses, por maior que seja a liberdade, é prudente não falar tanto nem tão alto nesse nome, que é anátema oficial para a igreja. Nem mesmo aqui, sim, senhor, nem mesmo aqui nessa live o senhor deve falar. Esta vossa proteção à liberdade do pensamento não é mau negócio, hein? Vocês sugerem que, noutra parte, a Inquisição reina e queima. E vocês arranjam, assim, professores bons e mal pagos. A garantia contra a Inquisição? Vocês se pagam dela pagando os piores salários. É injusto! É injusto! De que lhe serve o tempo livre, o seu tempo de pesquisa, se um monge ignorante da Inquisição for livre também de proibir as suas ideias? Né? Não há rosa sem espinho, senhor Galileu. Não há príncipe sem monges. E de que serve a pesquisa livre sem o tempo livre para pesquisar? E com os resultados, o que acontece? Quem sabe um belo dia o senhor mostra aos cavaleiros do conselho esta pesquisa sobre a lei da queda dos corpos? Esta pesquisa aqui que tem em mãos? O senhor consegue imaginar o peso do que tenho em mãos? Hein? E pergunta se isso não vale aí. Eu lhe pergunto e não vale uns escudos a mais. Vale infinitamente mais, senhor Galileu, infinitamente mais. Infinitamente não, senhor. Infinitamente não. 500 escudos, é só o que lhe peço. Olha, vale escudos somente o que rende escudos. Se o senhor quer dinheiro, precisa produzir outras coisas. O senhor não pode comprar mais pelo saber que vende, do que ele rende a quem o compra. Por exemplo, a filosofia do senhor Colombo vende em Florença, rende pelo menos 10.000 escudos anuais ao príncipe. A sua lei da queda dos corpos levantou poeira. É verdade, o senhor é aplaudido em Paris, em Praga, mas as pessoas que o aplaudem não pagam o que o senhor custa à Universidade de Pádua. A sua desgraça, prezado Galileu, está na sua especialidade, ora bola. Eu entendo. Liberdade de comércio, liberdade de pesquisa, liberdade de comerciar com a pesquisa, é isso? Olha, senhor Galileu, que maneira de ver as coisas. O senhor me permita dizer que eu não entendo bem as ironias. Eu não vejo por que desprezar a prosperidade comercial da nossa república. E como procurador da universidade que sou, há muitos anos não acompanho também essa maneira, digamos, frívola de falar da pesquisa. O senhor considera a situação lá fora. Pense no chicote que escraviza a ciência em certas cidades. Nessas cidades, rasgaram couro de velhos livros para isso, para fazer chicotes. Não querem saber como a pedra cai, mas o que Aristóteles escreveu a respeito. Os olhos a gente tem para ler. Para que estudar a queda dos corpos? Me conte. Se conta só o jeito de cair de joelhos, né? No outro prato da balança, o senhor põe a alegria infinita com que a nossa república acolhe as suas ideias, por mais ousadas que sejam. Aqui o senhor pode pesquisar, o senhor pode trabalhar, ninguém vigia os seus passos, ninguém o oprime. Os nossos comerciantes que lutam contra a concorrência sabem quanto vale um pano de melhor qualidade. Em consequência, ouvem-no com simpatia quando o senhor reclama uma física melhor. Aliás, a própria física deve muito ao clamor por um tear melhorado, por uma fábrica melhorada. Os nossos cidadãos mais eminentes têm interesse pelas suas pesquisas, vêm visitar o senhor e pedem que lhes demonstre as suas descobertas. Gente cujo tempo é precioso. Aí o senhor mostra o corpo caindo. Meu caro Galileu, não despreze o comércio. Aqui não se admite interferência alguma em seu trabalho. Nenhum incompetente lhe cria dificuldades. Admita, Galileu, que aqui o senhor pode trabalhar, basta querer. Como não? E quanto às condições materiais, o senhor faça uma outra coisinha bonita, como aquele seu excelente compasso proporcional, que mesmo ao leigo em matemática permite tirar linhas, determinar o juro do juro de um capital, reproduzir em escala ampliada ou diminuída a planta de um imóvel, estabelecer o peso das balas de canhão. Isso sim é uma coisa útil. É uma besteira. O senhor chama besteira uma coisa que encantou e espantou os cidadãos mais eminentes e rendeu dinheiro à vista. Eu ouvi dizer que o próprio Marechal Grit é capaz de tirar uma raiz-quadrada com seu instrumento. De fato, é milagroso. Em todo caso, o senhor me fez pensar.
Talvez eu tenha alguma coisa do gênero que lhe interessa. Ah, é? Ó. Seria a solução. Galileu, nós sabemos que o senhor é um grande homem. Grande, mas insatisfeito, se me permite dizer. Eu sou insatisfeito. Uma razão para vocês me pagarem mais, se fossem mais inteligentes. Pois eu estou insatisfeito comigo mesmo. Mas em vez disso, vocês fazem tudo para que eu fique insatisfeito com vocês. É verdade, meus senhores de Veneza, que eu gosto de usar o meu engenho no vosso famoso arsenal, nos estaleiros e na fundição de canhões. O arsenal põe em questões a minha ciência que a levariam mais adiante. Mas vocês não me dão tempo de especular. Vocês amarram a boca ao boi que está trabalhando. Eu tenho 46 anos e não fiz nada que me satisfizesse. Olha, nesse caso, eu não vou incomodá-lo mais. Passar bem, senhor. Muito obrigado por isso também. Ah, muito obrigado. Muito bem, senhor Galileu. Então, esse momento que nós estamos vivenciando, olha que coisa engraçada, né? Naquele momento lá, a ciência estava em profundo descrédito, pelo menos a ciência que não se preocupasse com ganhos financeiros, né? Que coisa, parece que não mudou muito, né? Parece que o tempo passou e não mudaram muito as coisas. Senhor, né? Essa é uma das coisas que a gente está aqui, né? Como dizer a verdade, né? O teatro, cinema e a televisão são maneiras, né, que a gente tem de dizer a verdade ou não. Nesse ponto aqui, Jefferson, eu acho que é um momentinho para a gente conversar um pouquinho, né, com os nossos participantes, né? Nós temos pessoas que estão aí assistindo, né, as nossas lives, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar meus óculos para eu poder enxergar a tela aqui agora, né? Esse é o momento. É bom, tem muita gente aqui falando parabéns, saudade. Olha, a Roberta Santos Lima diz que está com muita saudade de ser dirigida por você, diz que é um privilégio, né? É muita gente aqui bacana. Então, tem uma pergunta aqui. O que faz o método? Então, essa é a pergunta do Milé. O que faz o método, então, né? A reinvenção também se apresenta nele, no método? É uma boa pergunta. O que você acha, Jefferson? Uma excelente pergunta, professor. O método, enfim, o método ajuda ao sistema, né? Nós precisamos sistematizar, né? Nós precisamos, de certa forma, tomar nota, de certa forma, organizar as nossas vivências, né? Sempre, em cada aprofundamento, a gente acaba tendo acesso a tantos professores, a tantos preparadores ao longo da carreira, a tantos diretores de cena, diretores de atores, né? Há uma profunda diferença entre o diretor de cena e o diretor de atores. Então, a gente sistematiza isso. Eu, particularmente, e também conheço muitos companheiros de cena, que têm o hábito de rubricar, de trabalhar muito o texto, de anotar depois de cada ensaio, né, tópicos, gatilhos, palavras que nos remetem àquele processo. A gente sistematiza o método sensorial, de certa forma, também, essa questão dos valores que nós temos ao que faz parte daquela criação, figurino, né? Tem uma história, os cheiros, a música, as luzes, o espaço, o desenho. Então, a gente sistematiza, e o método fazemos isso com ele, né? Nós nos apropriamos, à medida que é um sentimento, é muito particular, eu sempre digo isso, porque é muito particular mesmo, né? Nós podemos ter acesso a infinitas possibilidades de sistema, e eu, particularmente, não conheci ninguém que pegou o sistema do outro e vive o sistema do outro a carreira inteira, né? Aliás, quem faz isso seguramente tem muitas dificuldades, porque o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Então, eu acho que nós, eternos estudantes da cena, né, da construção da verdade,
a gente vai montando o nosso sistema. E chega um ponto, a nossa vida, né, o ator, o trabalho do ator é tão magnífico, é tão divino, né, uma conexão com o divino mesmo, porque até aquele que diz que não tem sistema e método, tem. Ele tem aquilo guardado no seu jeito de lidar, no jeito de escutar, de transformar. Aquilo está sistematizado de alguma forma na sua memória, né? Na sua memória mais profunda, né? Nesse conjunto de saberes, nessa troca. Né? A gente, se Deus nos permitir 100 anos de vida, e lá no seu 100º ano de vida, você está esperando Godot ali, você seguramente está aplicando o que você aprendeu na sua memória recente, na preparação daquele diretor, jovem diretor que saiu da universidade, tem 20 e poucos anos, e chega perto desse sujeito centenário e diz, olha, eu fico até constrangido em dirigir o senhor, mas eu estava pensando que a gente podia fazer assim, esse personagem, talvez ele pudesse nesse momento fazer isso, e você, sábio lá, com 100 anos, com um pouco de sabedoria, pode ouvir, puxa, eu não tinha pensado nisso, vou experimentar, e você acaba ali somando algo mais, com 100 anos de história, com 100 anos, né? 90 aí de carreira, você começou aos 10 anos de idade, você acrescentou algo ali ao seu sistema e vai ser assim até quando você se encantar. Então, eu acho isso, é muito importante esse sistema, né, particular. Eu fazia teatro antes de entrar para a universidade, assim, né? E o tempo do teatro que eu tive antes era fazendo teatro infantil, porque eu era garoto, né? Até adolescente, iniciar a adolescência. E na adolescência eu comecei a fazer teatro que na época falava teatro de vanguarda, né? Uns textos assim bastante panfletários, porque a gente estava em plena ditadura, assim, né? Era uma situação difícil e tal, e a gente fazia isso. Quando eu fui para a universidade, que eu comecei a estudar um método lá do Stanislavski, do teatro realista e tudo mais, e, paralelamente, aulas sobre teatro expressionista, e aí aparece o Bertolt Brecht e tudo mais, nos primeiros momentos eu fiz uma certa confusão, assim, né? Porque eu achava que as coisas eram extremamente diferentes e tudo mais. Mas eu sou muito, assim, racional. Eu gosto de pensar muito aquilo que eu estou fazendo, né? Eu não me atiro, assim, completamente no sentido de, me joga, né? Eu levo um tempo para isso. E isso sempre, então, ter um método sempre foi uma coisa que, para mim, foi fundamental, né? Então, para mim, aprender a técnica, né, não garante que você vai conseguir interpretar de maneira verdadeira e tal, né? Porque não é só a técnica, né? A técnica tem que se encontrar com esse elan, com essa sensibilidade que você tem de se emprestar, né? De se jogar, de se entregar, né, nessa história. Então, para mim, o método se configura no encontro, nesse encontro, né? É quando você se apropria da técnica, né, e transforma ela em ação concreta, né? Então, teatro, principalmente, fala assim, teatro é o local de onde se vê, né? Então, você precisa apresentar algo, né? Você precisa mostrar algo ali, né? Teatro, cinema também, televisão também, senão não imprime nada e tal. Então, para mim, o método é isso, assim. Quando eu encontrei você no filme, assim, que a gente se encontrou, que você falou algumas coisas sobre algumas coisas que você trabalhava e tudo mais, né? Isso casou muito com aquilo que eu queria fazer ali, né? Que é colocar a personagem numa situação em que ela tivesse existência real e concreta, né? Que fosse possível de ser reconhecida como uma pessoa. E para poder fazer isso, meu método é reconhecer o ator, né? Ou a atriz
como uma pessoa. E isso é justamente o distanciamento, né? Então, para haver empatia, tem que haver distanciamento. Para haver distanciamento, tem que haver empatia. Então, para mim, fica as duas coisas aí. O Luciano Silva está fazendo uma pergunta aqui para você, Jefferson. O que você encontrou em Portugal no que tange a formação? E o que falta para o Brasil na formação do artista? Mestrado, doutorado? Sinceramente, eu fiquei imensamente feliz com o que eu encontrei em Portugal, mas nós não estamos muito distantes no que se refere à pesquisa, né, à nossa cena contemporânea. Nós temos pensadores, nós temos realizadores, nós temos atores, diretores, professores extraordinários no Brasil. Extraordinários. O que de fato eu encontro em Portugal e o que me faz tentar de alguma forma, enfim, contribuir, se possível, aqui no Brasil, é o acesso à formação, é o entendimento da cultura como um bem maior, como um bem essencial. O acesso à cultura como uma necessidade, como um alimento vital. Eu encontro isso lá. Entre os meus companheiros, fica muito evidente assim, que não se discute o acesso à cultura, o acesso à formação, ao ensino. Isso fica muito claro para mim, o quanto o ensino, a formação em arte pode melhorar a vida das pessoas, pode melhorar na formação de grandes cidadãos, de sujeitos que têm empatia, que se identificam com as questões mais urgentes, que têm cuidado uns com os outros. E é isso, eu encontro isso em Portugal de uma maneira muito linda, de uma maneira mágica. E eu gostaria muito, é um sonho, de ver o Brasil também nesse lugar, trazendo o próprio Brecht para a questão. Eu acho que nós não temos que ficar aí defendendo o óbvio. Eu acho que nós precisamos de ajudar nessa compreensão, de ajudar da nossa forma, mas não de forma estúpida, de forma, agressiva, impensada. Eu acho que nós temos que fazer isso por meio do afeto. Eu sempre vou defender isso eternamente. Isso não é uma visão romântica, essa é uma visão muito particular. Eu acho que nós podemos sim transformar o país, nós podemos ajudar na transformação da vida das pessoas por meio do afeto, da generosidade, da empatia. Eu acho que esse é o caminho. Eu acredito verdadeiramente nisso, e as pessoas que mais contribuíram com a minha formação, as pessoas que mais contribuem com a minha vida, são as pessoas que sabem escutar, são as pessoas que não se colocam acima de tudo, são as pessoas que não têm a arrogância de achar que sabem o que é melhor umas para as outras, que simplesmente entendem as especificidades, a força das circunstâncias. E é isso que me move, e é isso que eu tento dividir com todos os meus colegas de estudo, não só os meus companheiros alunos, mas os meus companheiros colegas de sala de aula, como aluno também. Eu acredito no afeto como uma solução para a maior parte dos problemas que nós vivemos. É bacana, assim, o Flomar está perguntando aqui de que ano é o texto, do Galileu, da vida de Galileu, 1937, 1938, O Bertolt Brecht faleceu em 1956, Teve uma produção fantástica aí no início, até os meados do século XX, Os anos 1900 aí. Infelizmente, assim, porque nós temos um tempo aqui, a gente fala assim, a gente faz meia hora, passa voando, faz uma hora, passa voando, quando a conversa é boa, mas nós estamos já nos finalmente da nossa live de hoje, infelizmente, E aí, Jefferson, eu, sim, estou emocionado aqui, assim, eu muito agradecido, porque foi um prazer enorme receber você aqui conosco, eu tenho certeza que ficou um gostinho de quero mais, acho nem um gostinho, um gostão, de quero mais, e esperamos poder ter você aqui conosco
em outras ocasiões, né? Porque, com certeza, nós vamos nos encontrar mais vezes, né? Vamos trabalhar juntos aí, já temos, pensando aí, né, convites para a gente poder estar junto, né? Outras lives aí para frente, eu acho que a gente pode combinar de retomar, né? A gente vai seguir, e eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite de participar aqui conosco. Sou eu quem agradece, Júlio. Eu quero também agradecer à Universidade Federal de Goiás, né, a todos os envolvidos dessa iniciativa, né? Ela vai muito além das lives, de você só abrir e conversar. Parabéns para todos vocês que apostaram nesse formato, né, esse formato do improviso, um pouco da cena, enfim, e temas tão fundamentais aí, né, que vocês vêm abordando, trouxeram. E é isso, cara. Enfim, contem comigo, assim como eu também conto com você aí, né? A gente construiu, Deus promove os encontros e o resto é com a gente, né? Eu acho que ele já promoveu o nosso encontro, essa caminhada agora por nossa conta. E me daria imenso prazer, imensa alegria que a gente se reencontrasse aí nessa nossa jornada de conhecimento. Mais um pouquinho aí vamos mais um pouquinho de cartas à Tel, só para a gente fechar com... Vamos, eu tô assim, me ajustando a esse novo formato, e como é uma hora de cor, são muitas páginas, e aí eu me perco. Aliás, eu até te peço desculpas, porque na primeira parte eu acho que eu acabei me excedendo também lá, e isso pode ter prejudicado o roteiro. Aí, para não correr esse risco, já que nós estouramos aí a 1 hora, eu vou fazer uma leitura de um trecho aqui, que seria, eu acho que talvez seja bem apropriado para o momento. Bacana. Pode ser? Tá com você, Jefferson. Meu cartel, algo que me atormenta e que eu quero te contar. Talvez você já esteja a par e eu não lhe conte nenhuma novidade. Eu queria lhe dizer que neste verão eu comecei a amar a prima K. Mas quando me declarei, ela me respondeu que seu passado e seu futuro permaneciam inseparáveis para ela e que jamais ela poderia corresponder aos meus sentimentos. Tive então que resolver um terrível dilema: resignar-me a este jamais, não jamais, ou considerar a coisa como não resolvida, guardar boas esperanças e não me resignar. Eu escolhi essa última hipótese. Enquanto isso, eu continuo a trabalhar duro e desde que a encontrei, meu trabalho está bem mais fácil. 1 ano em sua companhia seria salutar para ela e para mim, mas os pais são realmente teimosos neste ponto. Mas você compreenderá que eu não pretendo negligenciar nada que possa me aproximar dela e estou decidido a amá-la até que ela acabe por me amar. Acontece-lhe às vezes, Theo, de ficar apaixonado? Eu gostaria que isso lhe acontecesse, pois, creia-me, as pequenas misérias também têm seu valor. Às vezes ficamos desolados, há momentos em que acreditamos estar no inferno, mas há ainda outras coisas e melhores. Há 3 opções: não amar e não ser amado, amar e não ser amado, é o meu caso, amar e ser amado. Quanto a mim, pretendo que o 2º grau vale mais que o 1º, mas o 3º é um sonho. Pois bem, caro irmão, fique também apaixonado e conte-me por sua vez. Seja amável num caso como o meu e mostre-me simpatia. Se algum dia você ficar apaixonado e tiver que ouvir um jamais, não, jamais, sobretudo não se resigne. Mas você é tão felizardo que espero isso nunca lhe acontecerá. Tudo que é verdadeiramente bom e belo, de beleza interior, moral e espiritual nos homens e em suas obras, eu acredito que vem de Deus. E tudo que há de mal e de ruim nas obras dos homens e nos homens não é de Deus, e Deus também não o acha bom. Mas involuntariamente sou levado a crer que a melhor maneira de conhecer Deus é amar muito.
Ame tal amigo, tal pessoa, tal coisa, o que quiser. E você estará no bom caminho para depois saber mais, melhor e mais. Eis o que digo a mim mesmo. Mas é preciso amar com verdadeira e grande simpatia séria, profunda. Muito obrigado, Jefferson. Maravilhosa a sua participação. É isso, gente. Chegamos ao final da nossa live. Eu gostaria de agradecer a Flávia Cruvinel, ao João Vitor, ao Fernando, que é o Centro Cultural UFG, por esse espaço. Mas ainda tem mais. Na próxima semana, nós vamos conversar com o ator, diretor e professor goiano Constantino Isidoro. O tema da próxima semana, da nossa live, para se dizer a verdade, será engajamento, teatro e política. O nosso experimento teatral, na próxima semana, será astúcia. Obrigado e até lá. E obrigado por terem assistido. Tchau, tchau.